Hoje nós vamos falar sobre a diversidade das geometrias. Você já pensou como chegar mais rápido em algum lugar? Qual a menor distância entre onde você está e a sua casa? A resposta é: depende. Depende da geometria. A distância entre dois pontos depende de qual geometria utilizamos. A que estudamos na escola, a chamada geometria euclidiana, é originada no trabalho de um matemático grego, Euclides. Na geometria euclidiana, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Vamos pensar num campo aberto. Digamos que você está aqui, na seta vermelha, e você quer ir para a sua casa, que fica lá onde está a seta amarela. No meio desses dois pontos, há um campo aberto, e nesse caso, podemos pegar um atalho, e a menor distância é a linha vermelha, uma linha reta entre esses dois pontos. Mas será que somente este tipo de geometria existe? Digamos que você está em Paris, curtindo suas férias. Para isso, precisamos pegar um avião, certo? Será que os aviões voam em linha reta? Como a Terra não é plana, a Terra se assemelha a uma esfera. E desta forma, quando falamos de casos como esse, estamos discutindo a distância entre dois pontos em uma esfera. Para que o avião vá de um ponto da Terra até outro ponto que esteja bastante distante dele, ele precisa voar fazendo uma curva. Chamamos a geometria que estuda esses contextos de geometria esférica, e ela faz parte das geometrias não euclidianas. Mas as férias acabaram e é hora de voltar. Agora é preciso retornar para sua casa. Você deve ter se dado conta de que o aeroporto não é no quintal de sua casa, certo? Você precisa se deslocar pela cidade para finalmente chegar. Neste caso, será que a menor distância entre o aeroporto e essa casa será uma linha reta? A resposta é não. Ela não será uma linha reta, porque entre a sua casa e o aeroporto existem prédios, diversas edificações. Para você passar por elas, seria que atravessar paredes, e a distância também não será uma curva. Para fazer essa curva, você precisaria voar. A pergunta que fica para nós é: como nos deslocamos de um ponto a outro em uma cidade? Essa pergunta não pode ser respondida pela geometria euclidiana. Existe, entre as geometrias não euclidianas, a geometria do táxi. Introduzida por Hermann Minkowski no século XIX, é uma geometria em que a distância entre dois pontos em um plano não é, necessariamente, uma única linha reta. A distância é medida como uma viagem de táxi em uma cidade, onde os percursos têm esquinas, podendo dobrar para a esquerda ou para a direita, até chegar no destino final. Na geometria do táxi, as distâncias representadas pela linha vermelha, pela linha azul e pela linha amarela são iguais e representam os menores caminhos que podem ser percorridos em uma cidade para chegar de um ponto até o outro. Vamos pensar na seguinte situação. Qual a distância percorrida na geometria do táxi por uma pessoa que se desloca de um ponto P, na rua Ramiro Barcelos, até o ponto Q, no Zafari da rua Fernandes Vieira? A distância entre estes dois pontos, P, de coordenadas x1, y1, e Q, de coordenadas x2, y2 no plano, na geometria do táxi, é dada pela soma das diferenças em módulo entre suas coordenadas. Diferente quando não olhamos pela lente euclidiana, não é mesmo? Faz sentido, nessa situação, calcularmos a distância percorrida entre esses dois pontos pela geometria euclidiana? Mas será que é só disso que trata a geometria do táxi? E as outras figuras que conhecemos, será que existem nessa geometria? Vamos pensar como ficaria uma circunferência na geometria do táxi? Será que a táxi-circunferência coincide com a geometria euclidiana? Esta é a táxi-circunferência. Ela é determinada a partir de um ponto central e de seu raio, sendo o polígono azul-ciano formado pelos pontos que estão à mesma distância, 2 unidades, do ponto central. É bem diferente da circunferência com a qual estamos habituados, certo? Fomos acostumados a ver somente a circunferência euclidiana como a normal, a correta. Mas será que reproduzimos este comportamento em outros contextos de nossa sociedade? E já que estivemos em Paris, vamos falar de amor? Assim como no exemplo sobre as circunferências, muitas vezes nos vemos habituados a compreender certas situações como normais ou corretas, mesmo quando existem outras maneiras de enxergar alguma definição. Por exemplo, para muitas pessoas, um casal é definido pela relação amorosa entre um homem e uma mulher. Mas será que é a única maneira de compreendermos uma relação? Não é possível encontrarmos outros tipos de casais na sociedade? Outras maneiras de se relacionar são possíveis. Homens se relacionam com outros homens, mulheres se relacionam com outras mulheres. E
Se considerarmos que essas pessoas podem ser cis ou transgênero, diversas combinações podem ser criadas. Você consegue perceber como as relações amorosas podem ser diversas? Será possível que dentro de tanta diversidade, somente uma dessas combinações seja considerada normal? Assim como nas geometrias, temos diversas maneiras de compreender um mesmo conceito, e uma maneira de enxergar algo não anula nem invalida as outras maneiras. A matemática permite outras lentes para o mundo. Ela trata a educação matemática como área de pesquisa, de formação e de ação educacional, preocupar-se mais com as minorias e questionar: quem estipula a própria regra e o porquê o faz? E você? Será que, assim como a matemática, também permite outras lentes para o mundo?